grandes nomes da arquitetura que utilizaram a simetria ou uma arquitetura alinhada, como o Art Deco de 1930, uma arquitetura justa e educada, não é, com o ser humano. Mas isso não sou eu que estou inventando, parte, né, de um processo de conceituação de uma arquitetura que foi válida na época dos egípcios, na arquitetura egípcia, e que hoje nesse Sabrina Resort que eu estou fazendo, eu trago esses elementos e coloco. Mas o Art Deco também esteve passeando pelo universo egípcio. Foi muito interessante, né? Grandes obras foram conceituadas a partir dos elementos e traços descobertos, por exemplo, na tumba do faraó Tutankhamon, não é? Vocês sabem muito bem que a descoberta foi próximo ao descobrimento, ao naufrágio do Titanic, também, né? Foi 1932, 33. Muitas coisas da arquitetura migraram para essa linha, que é muito interessante, uma linha muito elaborada, né? E que eu também migro, procuro e pesquiso elementos com mais elegância, com pórticos simétricos, com uma arquitetura racional. E se você for pesquisar na história, nós temos muito disso. Dá para você captar muitos elementos e revisitar a arquitetura, recriar, né? Transformar ou adaptar as formas de vida do dia a dia, que são aquelas regras que não se mudam, com elementos que você exagera no cotidiano, como por exemplo esse colar de pérolas que eu coloco no borda do prédio. Isso é um elemento já visto em alguma vez na vida, né? Mas só que a forma dele ser aplicado é nova. A realização de um sonho na área de arquitetura, ela está vinculada à matéria, como quando você materializa, você tem uma forma, você intui, não é? Uma forma que se adapta àquela pessoa, porque naturalmente e se isso se adapta tão bem e a pessoa julga que aquilo foi excelente, né? O que na maioria das vezes os projetos dos profissionais da arquitetura atingem, que é com sucesso, um final com sucesso, é a maioria, é porque naquele momento os profissionais da arquitetura, eles tiveram, ou eu também, nós estivemos assim muito próximos de como aquele indivíduo gostaria de utilizar, quais eram as experiências e principalmente vocês analisarem qual a forma da vida que pode ser desenvolvida naquele espaço ou naquela situação. Essa situação pode ser indoor ou outdoor, né? Nós trabalhamos muito próximos com áreas que também são externas, mas que são espaços de estar. A não ser aqueles espaços contemplativos, de que quando a gente anda por uma paisagem infinita, ou quando você está desenvolvendo, como eu estou desenvolvendo uma casa na fazenda, lá no Xingu. Então, para eu conceber essa casa, eu passei pela mata, eu desci em 2 nações brasileiras, que são 2 tribos, eu analisei aquilo lá, eu andei 45 quilômetros numa mata de carro, fui avião, depois carro, e quando eu criei essa casa para essa pessoa, eu vi para ela que nada daquilo que até então havia acontecido na vida dela, nas coisas dela ou nas minhas, aquilo tinha valor. Porque quando você estivesse ali na mata, as coisas que têm o valor é a cobertura que é o céu, que era de noite, o céu é maravilhoso, porque é um lugar que nós não temos influência nenhuma de iluminação fabricada, é tudo natural, de que os sons da natureza eram mais importantes do que qualquer outro que eu já havia conhecido, de que as cores, eu deveria ser o mais gentil possível, porque a natureza é muito abundante em cores, e nós temos que ser gentis à natureza.
eu sempre tive assim, a atenção e a preocupação de elaborar e fazer alguma coisa que eu acreditasse que fosse para o bem da maioria ou para o bem de alguém. Por isso que na nossa profissão a gente não pode ter esse medo, né? O medo, ele é um sentimento que não age no universo da arquitetura, né? Tudo que a gente vê e que a gente experimenta hoje foram atitudes e ações construídas a partir de pessoas corajosas para desenhar alguma coisa, ou para construir algo, para inventar ou para reinventar, porque muitas coisas são reinventadas, não é? Tem regras que não se mudam. Por exemplo, como a gente estava falando, a altura desta mesa, 76, ergometricamente ela já foi estudada, na ergonomia ela já foi estudada para uma atividade de escrever, de jantar, enfim, de se reunir dessa forma. Então nós não devemos nos preocupar em modificar regras que já deram certo há tanto tempo, mesmo antes de Cristo. Mas o principal item é reinventar, revisitar um espaço, reorganizá-lo, é muito importante na experiência ou no exercício do nosso ofício. Quando, num determinado momento, você chega a um saguão de um aeroporto e diz: aqui cabem 400 pessoas. Cabem 400 pessoas, quantas serão sentadas? 200. Porque 200 vão estar transitando, né? Então esse exercício da nossa profissão diariamente é muito importante. Já nos meus projetos, uma modulação de 80 por 80 ou em 30 por 30. Na verdade, não sou eu que inventei essa modulação já existe e eu utilizo com muito sucesso. Eu faço a modulação de 1,30 por 1,30 numa obra inteira e ela acaba tendo um resultado muito interessante, onde você imagina que o comprimento de um banheiro de 2,60 metros, 1,30 mais 1,30, no outro caso 1,30 de largura ou 80,